Olá, eu me chamo Giovanni Reis e hoje eu vou apresentar a pesquisa de iniciação científica chamada Análise Comparativa de Algoritmos de Aprendizado de Máquina para a Predição de Recidiva de Câncer de Próstata, com dados da Fundação Oncocentro de São Paulo. Essa pesquisa foi feita em parceria com o Centro de Tecnologia da Informação Renato Aischer, é, especificamente dentro da Divisão de Metodologias da Computação, e foi orientada pelo pesquisador do CTI, o Guilherme Ruppert. Bem, a nossa agenda de apresentação está dividida nas seguintes partes. Primeiro, a introdução, tendo a contextualização do problema, câncer de próstata, objetivos do trabalho, metodologia desde a base de dados até as métricas de avaliação, resultados, discussão, conclusão e trabalhos futuros. Bem, vamos começar falando sobre o câncer de próstata. Então, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de próstata, ele é um tumor que vai afetar a próstata, que é uma glândula que fica embaixo da bexiga e envolve a uretra. Então, em dados, esse tipo de câncer corresponde a 30% de casos de câncer em homens, como mostra a imagem. Então, aproximadamente, isso dá de 66 a 71 mil casos novos todo ano e que resulta em quase 16 mil mortes. Bem, a recidiva dele, ou seja, o retorno dele, remissão, é quando a doença, após um período aparentemente de cura, retorna. Então, ela pode ocorrer no local original ou em órgãos distantes. Então, o objetivo desse trabalho é realizar uma análise comparativa de quatro algoritmos de aprendizado de máquina: Random Forest, XGBoost, Wish Gradient Boosting e Naive Bayes, aplicando eles na recidiva de câncer de próstata. Então, o estudo tem como objetivo identificar qual desses modelos apresenta melhor desempenho na classificação de pacientes com maior risco de recidiva, visto que esses dados estão desbalanceados. Bem, metodologias, né? Os dados que a gente utilizou são dados públicos, anonimizados e de acesso aberto, que é da Fundação Oncocentro de São Paulo. Então você entra no site deles, faz um cadastro solicitando e ele vai permitir o download do banco de dados. Então lá tem dados do período dos anos 2000 até 2024. Você pode escolher um ano específico ou o banco completo, que dá mais de 1 milhão de linhas. Nesse caso da pesquisa, a gente selecionou o banco inteiro. Então, a metodologia, né? A variável alvo e o desbalanceamento. Então, a gente usou a base de dados do Concentro e a gente filtrou para câncer de próstata com CID C61, que significa câncer de próstata. A variável alvo que a gente decidiu utilizar foi RC nenhum, que significa recidiva nenhum. Ou seja, se lá tiver como 1, quer dizer que a pessoa não teve a recidiva do câncer de próstata. Agora, se tiver 0, ela teve a recidiva. Depois disso, a gente fez um pré-processamento, removendo outliers e imputação dos dados. A gente fez a divisão do treino, né? 80% treino e 20% teste estratificado. Fizemos o balanceamento usando a técnica Smooth, que é criar dados sintéticos da classe minoritária até que a base de treinamento atinja o equilíbrio de 50% para as classes. Métricas de avaliação. Então, vou falar alguns tipos de métrica que geralmente utilizamos em Machine Learning. Então, o primeiro é a acurácia. A acurácia é uma métrica que pode ser resumida em, de todas as classificações que o modelo realizou, o quanto que ele acertou. O cálculo dele é feito da seguinte maneira: é os verdadeiros positivos mais os verdadeiros negativos, dividido pelos totais, tanto os verdadeiros positivos como os verdadeiros negativos, quanto os falsos positivos e os falsos negativos. Bem, para essa nossa pesquisa ele não serve, porque os dados estão desbalanceados, então a maioria ele vai chutar não. Então,
um modelo que chuta não para tudo pode ter 90% de acerto e ser inútil, então não vai servir para a gente esse tipo de métrica. Recall. Então, a taxa de recall, também conhecida como sensibilidade ou taxa de verdadeiros positivos, ele é uma métrica crucial na classificação que ele enfatiza a capacidade do modelo de identificar todas as instâncias relevantes. Então, o recall ele mede a proporção de casos positivos reais corretamente identificados pelos modelos. Então, o cálculo dele é feito o seguinte: os verdadeiros positivos dividido pelos verdadeiros positivos mais os falsos negativos. Então, ele vai medir a proporção de casos positivos reais, corretamente identificados pelo modelo, e vai responder a seguinte pergunta nessa nossa pesquisa: de todos os pacientes que realmente tiveram recidiva, quantos o modelo conseguiu identificar? F1 Score. Então, essa métrica é uma métrica de desempenho crucial para avaliar a eficácia de um modelo de classificação binária. Então, ela mede o equilíbrio entre a precisão e a revocação, que é o recall do modelo, fornecendo uma avaliação mais abrangente do seu desempenho. Então, o cálculo dele é feito 2 vezes a precisão, vezes o recall, dividido pela precisão mais o recall. Então, a gente utilizou essas duas métricas. O pipeline e o pré-processamento. Então, a gente converteu alguns tipos de dado de texto para numérico. Fizemos a remoção de outliers em variáveis como idade, PSA e Gleason. Esse PSA e Gleason ele é muito importante porque ele que é utilizado para verificar se a pessoa tem o câncer, né, quando faz o exame de sangue. Fizemos tratamento de ausentes, imputação de valores faltantes. TNM a gente preencheu ele. O PSA e Gleason fizemos com -1 e demais variáveis com mediana. Também utilizamos a engenharia de atributos. A gente criou 3 novas features binárias: estágio avançado, PSA Gleason alto. Fizemos o balanceamento smooth, como explicado anteriormente. Esse foi o nosso resultado. Então, a curva de precisão do recall, como a gente vê na imagem à esquerda, é, o Navy Base foi o que teve a maior precisão de recall, o que a gente não esperava, né? Por ele ser um algoritmo mais simples, diferente dos outros, ele teve um desempenho muito importante. Então, isso para a gente indicou um equilíbrio superior entre a precisão e o recall. Já à direita, a gente vê a matriz de confusão da Navy Base. Então, aqui a classe 0 é a recidiva e o 1 é sem recidiva. Então, aqui a gente vê que o modelo conseguiu identificar corretamente 1.768 casos de recidiva, ou seja, verdadeiros positivos. No entanto, ele falhou em identificar 932 casos. Mas, por outro lado, ele previu 12.884 casos como recidiva que, na verdade, não eram, que eram falsos positivos. Então, essa matriz ilustra o trade-off que o modelo fez para conseguir um recall maior na classe minoritária. Bem, a conclusão. A principal descoberta desse estudo é que, em dados desbalanceados, a complexidade do modelo ele não se traduz em melhor performance. O resultado-chave foi a superioridade do Navy Base sobre o XGBoost e o Random Forest, especificamente no recall da classe minoritária, que era o nosso objetivo no caso. Então, nossa análise sugere que modelos de árvore, mesmo com o smooth, eles desenvolvem um viés para a classe majoritária, focando na acurácia geral. Agora, modelos mais simples, como o Navy Base, ele, por ser mais simples, ele mostrou ser menos sensível a esse sobreajuste. Então, a grande lição é que a métrica de avaliação ele tem que estar sempre alinhada com o objetivo clínico. Bem, nossos trabalhos futuros explorar técnicas de reamostragem avançadas como a Bayesian ou métodos undersampling, aprofundar a engenharia de atributos buscando novas interações e, se possível, mais dados clínicos. E terceiro,
E talvez o mais promissor é implementar o aprendizado sensível ao custo, ou seja, penalizar o modelo muito mais por um falso negativo. E por fim, realizar a otimização de hiperparâmetros mais robusta e avaliar modelos alternativos como redes neurais ou SVM. Bem, aqui estão as referências que a gente utilizou para fazer essa pesquisa, também o banco de dados do Concentro e aqui os dados do INCA sobre os números de câncer. E é isso. Caso queiram entrar em contato comigo para essa pesquisa, aqui está meu e-mail. Muito obrigado.